Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ES na Foto. Estamos aqui em frente ao edifício Petro Tower, onde ficam os estúdios da rádio Alegria Alegria, para bater um papo com um dos maiores nomes do rádio capixaba, o radialista Vaguinho Ito. Então, Vaguinho, vamos lá? Vamos falar um pouco da sua história, da sua vida? Como é que foi o início aí da jornada, essa jornada de grandes conquistas? Fala um pouco pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, e dizer que estou muito feliz em revê-los. Muito tempo que eu não vejo, Fabrício, Lívia, né? Tem bastante tempo que a gente não se vê, né? Tem muito tempo. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Alegria Alegria. Maravilha, grande prazer. A minha trajetória começou na Rádio Tropical. Você perguntou sobre radialista, sobre rádio, né? A minha trajetória começou na rádio. Era um sonho antigo ser radialista. Desde criança, ouvindo os programas na AM ainda, Jairo Maia, Nilton Gomes, Olegário Gonçalves, Ovelha, aquela galera da velha guarda, né? E depois, no início da Tropical, a Tropical foi inaugurada em 1982, e aí era o Casinho, o Nivaldo, o Dedeco, essa galera toda aí também que serviram de espelho para mim. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei, eu quero ser isso daí, eu quero entrar nessa caixinha e falar para as pessoas. Nasci para isso. Nasci para isso. E na minha infância, eu já carregava esse dom, né? Eu já tinha esse dom, porque eu andava com um gravador bem grande, pendurado. Era criança de 9, 10 anos, andava com um gravadorzão. Você deve lembrar, isso, né? Vaguinho. Talvez a Lívia não lembre, porque é um pouco mais jovem. Mas um pouco mais. Mas fale pra gente lá do início, então, da sua infância. Isso. Né? Aquelas fitas e tal. Fala um pouco pra gente onde você nasceu, como é que você... Eu nasci em São Paulo, em Itaquera, São Paulo, né? E vim para Vitória muito novo, com 6 meses de idade. Meus pais se separaram e minha mãe então veio comigo e minha irmã. Moramos em Paú, na casa da minha avó, durante 10 anos. Depois mudamos para Cariacica, Vale Esperança, onde fiquei até os 29, 30 anos. Saí de lá casado. Casei, né, com a Denise. Hoje eu tenho 2 filhas, a Júlia e a Gabriela. E minha infância praticamente foi isso. Então eu vivia com o gravador, fazendo perguntas à família, e brincando com aquilo. Aquilo entrou na minha veia, entrou no sangue. Eu falei, é isso que eu quero ser radialista. Eu sei que antes de você ser radialista, você teve outra profissão. Eu fui topógrafo. Né? Eu fui topógrafo. Olha, que faz um topógrafo? Fale pra gente. Faz isso para radialista. Mexe com estradas, medição de terraplenagem, essas coisas todas. Eu fui topógrafo, eu entrei como auxiliar de topografia, aprendi a profissão, virei nivelador, é uma escala, né? Sim. É nivelador, e por último eu trabalhei como topógrafo. E aí eu fui trabalhar em Minas Gerais, fiquei 2 anos em Minas, na cidade de Fervedouro, e aí eu vim para Vitória. Acabou o serviço lá, vim para Vitória. Eu estava em casa e tinha um empresário na cidade aqui, nesse período, que ele se chama Pedro Barcelos. Ele fazia muitos shows em Vitória, naquela época que Vitória tinha shows no Álvares Cabral. Sim, 7 mil pessoas. Pedro Barcelos e Galerani Júnior. Da minha época. Uma promoção, Pedro Barcelos e Galerani Júnior. Pedro Barcelos era meu vizinho lá no Vale Esperança. E eu falei com ele do meu desejo de trabalhar em rádio. Eu falei, Pedro, meu sonho é trabalhar em rádio. Ele falou, olha, o Antário Filho era o dono da Rádio Tropical naquela época, falecido, né? Antário Filho. E aí ele falou assim, quando o Antário está sempre lá em casa, porque ele sempre fazia coisas juntas com a Tropical. Quando ele estiver lá em casa, eu vou te chamar para apresentar ele. Eu falei, beleza. Um dia eu estava lá em casa, o filho do Pedro, o Pedrinho, chegou, falou, Vaguinho, papai tá te chamando lá em casa, que o Antário tá lá. Aí fui na casa do Pedro, que estava lá, era o Antário e o Júnior Guarani, que era dono da Furacão 2000 na época. Né? Depois passou a ser a Verônica e tal, mas era o Juninho. E eu cheguei lá, menino, né? Tava sem camisa, magrinho, cabeludo. E na época o Antário era celebridade, né? Era rádio, era o cara da Rádio Tropical. Né? Tinha 70% de audiência. A Tropical tinha mais audiência que a TV. A gente tá falando do final da década de 80, início de 90. Esse era o ano de 88, mais ou menos. 88. Aí ele chegou, escreveu um bilhetinho e mandou eu ler. Na frente de todo mundo assim, né? Lê, vamos ver se você é radialista mesmo. Eu não li, não consegui ler.
Prova de fogo agora, hein? Travei. Você ficou travado? Travei. Contaram? Uhum. E aí, eu não consigo. Você quer ser radialista? Eu falei, mas aqui agora eu não tô conseguindo. Aí ele pegou um papel e escreveu assim, autorizo o Vaguinho a frequentar a rádio para estágio. E me deu aquele papel. Aí eu com aquele papel, eu falei, pô, isso vale? Ele falou, leva lá, entrega na rádio. Aí foi quando eu comecei a frequentar a rádio lá à noite. A rádio ficava onde? Itaquari. Qual local? Rua da Laje, número 13, Itaquari. Né? E aí eu comecei a ir. Pra mim, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio. Pra mim é... Coração bateu mais forte. Na época não existia internet, não existia como você sabia como era uma rádio, você só ouvia. Você imaginava uma rádio assim, de vidro, tipo uma nave espacial piscando. Eu Quando eu cheguei lembro lá, eu olhei disso. e falei, pô, a rádio Itaquari era um estúdio assim, bem precário, sabe como? Era um equipamento bem velho, o ambiente é uma coisa horrorosa, é um estúdio bem simples mesmo, bem simples, né? E eu entrei naquilo, mas o equipamento pra mim, olhei e falei, pô, as cartucheiras, na época era cartucheira, tape deck, picape, toca-disco. Como que um lugar tão singelo fazia tanto, né? Fazia algo de tamanha dimensão. A Rádio Tropical era conhecida como Rádio Escola. Todos os grandes locutores da época de FM passaram pela Rádio Tropical. Todos. E foi uma das ela era melhores conhecida fases, como uma das rádio melhores de fundo de épocas. Né? quintal. Olha, isso aí eu não sabia. Rádio de fundo de quintal. Né? Era assim, uma coisa impressionante. E aí eu fui com aquele bilhetinho, mostrei, eu lembro até hoje o Big Beto, que é um amigo que eu tenho até hoje, ele tem uma rádio em Marataízes hoje, Big Beto. E comecei. E tinha um locutor que chamava Daniel Amaral, que fazia de 10 à meia-noite, de 8 à meia-noite. E eu comecei a frequentar o horário dele para fazer o estágio. Olhando ele trabalhar, eu achei que eu nunca fosse aprender. Quando você viu esses equipamentos lá, Vaguinho, você não sabia nada, né? Hoje, Nada. Lívia, você vê aqui uma mesa de som e um computador. Na época, era a mesa de som desse tamanho, cheia de botão, 3 cartucheiras, 2 tape decks, um papel na sua frente com a programação musical, outro papel com a programação comercial, uma roleta cheia de cartucho, né? E os dois picapes e um monte de disco atrás de você. O equipamento assim era... A LP, os bolachão, Hoje, né? Nós estamos no estúdio da rádio, né? A rádio está tocando automaticamente no computador. Isso era impossível, eu tinha que trocar os discos. Acabou um disco, eu tinha que botar outro. Acabou um disco. Né? Hoje você deixa tocando, faz essas coisas. Então, long play, né? mas era um LP, sim. só que era uma faixa só que você ouvia. Entendi. Você não botava o disco todo pra tocar. E entre uma música e a outra, você tinha que jogar a vinheta do cartucho. E quando o disco arranhava, imagina? Não, aí pulava. Aí você tinha lá com o dedão e... Tudo saía no ar, não tinha jeito, né? Tinha disco de rotação diferente, aí você tinha que calibrar. Era uma aventura, né? Era uma aventura e você não saía do estúdio. Você ficava preso na cadeira. Olha. Porque você não podia sair. Podia acontecer qualquer coisa. Hoje não, hoje qualquer um faz isso aqui. Sabe assim, operar. Podia nem dar uma dor de barriga, então, né? Era uma tragédia, cara. Era uma tragédia. O que você tinha que fazer? Você tinha que ensinar o seu telefonista, cada locutor tinha um telefonista, a mexer, caso acontecesse alguma eventualidade, que ele pelo menos colocasse uma música. Entendeu? Então você treinava o seu telefonista. E eu passei a ser telefonista. Sim. Desde da noite. Eu comecei a fazer, o Daniel, ele gostava de tirar uma sonequinha, quando dava assim, ele falou assim, Vaguinho, ó, aqui assim, assim. Ele me ensinou. Aí ele ia dormir, né? Eu ia e ficava operando a rádio. Eu aprendi, cara. Botar o disco, tirar o disco, botar a vinheta, aprendi tudo. Um belo dia eu estava em casa, num domingo. Aí o Antário chegou para mim e falou assim, eu já estava na rádio 1 mês estagiando. Para mim estava sendo maravilhoso, né? O Antário falou assim, olha, nós não temos vaga para locutor agora, porque antigamente ninguém saía. Os locutores de rádio, né? Naquela época era tipo estrela, né? Todo mundo... E eles falaram comigo assim, ele falou assim, olha, não tem vaga de radialista, de locutor, mas pintou uma vaga de telefonista, de atendente, de estúdio. Eu falei, eu quero. Isso aí. Vai querer? Eu falei, quero, eu não quero sair do meio, eu quero ficar aqui. Aí ele me deu. Eu fazia de 8 às 10 da noite, ficava lá atendendo o telefone. Tropical, boa noite. Um belo dia, eu estava em casa, num churrasco com os amigos, eu vi a rádio, os discos pulando, arranhando, alguém tendo dificuldade de colocar outra música, porque você tem que pôr direitinho. A música não era, que o disco ia rodar, você segurava o disco no ponto,
tirava a mão, ele rodava. Se ele estivesse fora do ponto, a música entrava até pegar a velocidade. Então você tinha um esquema todo, né, trabalhado ali. Eu vi que isso não estava acontecendo, ouvi no rádio, no churrasco. Eu liguei para a rádio. E liguei para a rádio, quem atendeu? Cristina Moreira, que hoje é carnavalesca aqui da cidade, e Chocolate, que trabalhava na promoção da rádio. Eu liguei e eles atenderam. Eu falei, o que está acontecendo? Vaguinho, você está mexendo com esse negócio aqui? Eu falei, sei. Não é pra você vir pra cá não, porque o locutor passou mal. Ele teve que ir embora, a gente tá aqui, ele não sabe mexer. Aí eu peguei, rapaz. É a oportunidade que eu precisava. Agora. Eu morava perto da rádio, fui pra lá. E aí, domingão. A rádio, domingo, tinha uma audiência, porque os quiosques das praias, todos ouviam. Sim, bons Isso eu lembro tempos. quando eu era criança, nos quiosques Camburi. Praias lotavam, era gente Então, assim, demais. a audiência da Rádio Tropical, domingo, Época boa, batia época 80, boa. 90, quase 100%. É coisa louca. E eu lá, eu entrei, cara. Entrei, sentei e comecei a botar as Você músicas. chegou rapidinho, te corta. Você chegou, sentou sem falar com o Antário, com o chefe? Não, sem nada. Eu falei com as pessoas, Foi né? na... Falei com eles assim, ó, vocês podem ir que eu fico aqui tomando conta. Eles, graças a Deus, foram embora. E eu fiquei na rádio sozinho. Domingo. É hoje. Era mais ou menos umas 11 e pouca da manhã. Oportunidade que eu precisava. Agora eu tô lá comigo. botando a música, o telefone toca. Aí tocou, atendi, tocal, era o Antário Filho, o dono da rádio. Quem tá falando? Ele era bem direto, eu falei, Vaguinho, o que você tá fazendo aí? Aí eu contei a história, falei, rapaz, o locutor passou mal, a Cris e o Chocolate estavam aqui, não sabe mexer, me chamaram, eu vim, tô aqui. Então tá, desligou. Daqui a pouco, demorou uns 10 minutos, ele ligou de novo. Olha só, tá muito vitrolão esse negócio, tocando só música. Né? Quero te ouvir. Fala alguma coisa aí. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei arrepiado até hoje. Imagina. Porque foi muito emocionante. Eu falei, vou falar o quê? Ele falou assim, fala as horas, pelo menos. Aí eu, caramba, bicho, tal. Aí preparei o microfone, escrevi o slogan da rádio no papel, botei na frente, abri o microfone, né? Eu falei, Tropical, 11h45, Rádio Jovem Tropical, você em primeiro lugar. Aí fechei, aí, caraca, falei no rádio e tal, né? E ali, eu fui falando as horas, demorou uma meia hora mais ou menos, ele ligou de novo. Ele falou bem assim, tá legal, fala mais coisas. Ai, que maravilhoso. Mas você também não te sugeria nada, né? Te deixou Não, bem à fala vontade. mais coisas. Aí, velho, aí vem a criatividade, aí vem o dom. Aí eu Dom. fiquei lá 20 anos. Tá vendo? 20 anos. Mas antes disso, antes de eu ser telefonista, quando eu estava lá, eu entrei no estúdio, a Rádio Tropical tinha batido 76% de audiência, né? E o rádio naquela época era uma coisa maravilhosa, era uma coisa, sabe, locutor era artista, você não pagava nada. Você ia no bar, você não pagava nada, na pizzaria você não pagava nada, você entrava no cinema sem pagar, você entrava... Era um deus, né? Como se fosse um Ele deus. te reconheceu pela sua voz, Vaguinho? Reconhecia. Assim, porque Você é fulano aquele de tal. cara, né? Aham. Você ficava todo... Você fazia questão da camisa da rádio, né? Todo mundo vê você carregando um Orgulho. fone na mão pra todo mundo saber que você era radialista, cara. Coisa de louco. Que legal. Aí o pessoal pedia autógrafo, né? Trazia... Na época as meninas tinham uns caderninhos onde você escrevia uns negócios pra elas guardarem, caderninho, né? E tal. Era uma coisa louca, cara. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam gravando uma chamada pra falar assim, Tropical, 76% de audiência comprovada pelo Ibope. Aí entrava assim, repita. Aí o cara falava, Tropical, 76%. Aí o Antário chamou e falou assim, você vai gravar o repita. Eu nunca tinha falado nada no rádio. Eu falei, caraca, eu fiquei emocionado. Eu falei, nossa, minha voz vai sair no rádio. Né? Vai sair no rádio, Tropical e tal. E aí eu entrei no estúdio. Rapaz, eu fiquei 1 hora pra falar o repita. Porque ele falava, repita. Aí eu, repita. Aí ele, não é assim. Repita. Aí eu, repita. Aí, não. Rapaz, essa agonia, só pra falar o repita. E eu falando comigo assim, falei, caraca, bicho, eu tô falando do jeito que esse cara quer, não é impossível. E tinha um amigo que tava comigo, eu falei, Geoade, eu não tô falando igual. Ele falou, não, você não tá falando igual não. Eu falei, pô, bicho, fiquei 1 hora. Aí gravei o repita. Aí ele gravou a chamada, né? Tropical, não sei o quê, repita, não sei o quê. Aí fui pra casa. Aí falei com os meus amigos, falei com todo mundo que saí minha voz na Tropical falando repita. Quando saiu o comercial falando do Ibope, o repita sou eu que tô falando. Nossa. Quase espalhei pra todo mundo. Aí tô lá em casa ouvindo rádio, e a galera, a gente foi ouvindo em turma, né?
Aí, tropical, você quer? Aí eu falei, opa, agora. Aí botou. Eu adoro essa Ele história. botou pitch na minha voz, botou aquela voz do patinho, não tem? Pato Donald. Rapaz, eu fiquei frustrado. Que decepção. Rapaz. Eu falei, caraca, bicho, acabou comigo, destruiu o meu sonho, né? Até que pintou a oportunidade, que eu contei agora, né? E virei radialista, fiquei lá 20 anos. Aí na Tropical eu virei redator, eu virei jornalista e virei também astrólogo. É astrólogo que fala? É, astrólogo. O cara do horóscopo é o quê? Astrólogo, astrologia. Eu virei astrólogo. Vaguinho, eu ouvia Quase um muito. astrólogo. Eu ouvia, eu era pequenininha, eu ouvia muito você. Pra ouvir meu signo, eu sou Áries, ascendente em Áries, e você pautava muito minha vida. Me conta essa história aí. Aí, Vaguinho, você vai fazer o horóscopo. Eu falei, eu vou fazer o horóscopo. Olha isso, gente, olha Como é que é esse isso. negócio aí? Me botaram a máquina de escrever, Olivetti, automática, né? Aí se vira, malandro. Aí eu peguei uma folhinha que tinha os signos e a data dos signos, né? Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí eu comecei. Bom dia, Tropical, escrevendo. Para você, nascido de Áries. Nascido entre os dias, tal, não sei o que, papapá. Seu dia será maravilhoso. Conhecerá uma pessoa importante. E que não sei o que, sua cor é amarela, seu número de sorte é 25 e não sei o que. E o animal é tal. Aí eu fazia o horóscopo e lia. Essas informações vinham dos astros, Vaguinho? Essa informação vinha da necessidade de você Isso inventar aí. alguma coisa. Topógrafo, radialista e astrólogo. vendo? Esse é o Vaguinho Ito. Rapaz, já pedi perdão a Deus, as Não, pessoas. fez parte, fez muito bem, provavelmente, a O muitas interessante é o pessoas. seguinte, então Era uma eu chegava- mensagem positiva, né? Eu fazia de 6 às 9 da manhã. Aí quando eu chegava mais cedo, fazia o horóscopo. Quando eu chegava atrasado, eu ia lá nos antigos, nos arquivos, falava assim, esse aqui faz tempo que eu não leio. Aí lia de novo. Será que nunca ninguém pegou, não? Aí as pessoas ligavam pra rádio. Nossa, tá acontecendo direitinho com esse horóscopo. Impressionante. Quase que eu fui processado, né, velho? O Mas Vaguinho, eu você tentei teve... outra alternativa. Eu tentei copiar do jornal. Só que o cara que fazia no jornal, ele ligou pra rádio reclamando. Olha. Não vamos citar o jornal. Não, a tribuna. Tribuna. Que Eu também. copiava da tribuna, comecei, o cara ligou, reclamou. Falou, você tá copiando nosso horóscopo. Eu tive que inventar. Mas foi quando eu comecei a inventar. Mas deu o nosso certo. próprio Você horóscopo. pautou a vida das pessoas, deu certo. Vaguinho, você teve uma grande oportunidade de conviver com um dos maiores radialistas, né, da história daqui do rádio, que é o Ontário Filho. Fale pra gente um pouco dele, que te deu a chance, mas também provavelmente era foi um ser humano excepcional, assim, né? Quantos anos você conviveu com o Ontário Filho? Desde que você conheceu na rádio? Foram. Pelo menos uns 15 anos. O que ele tinha de tão O cara destacado? era um gênio. Tudo que ele fazia no rádio estava certo. É impressionante. Todos os grandes locutores, Casinho, Fábio Pirajá, Nivaldo, Adilson Paixão, Bedeco, né, o próprio Big Beto, esses locutores, o Leandro, todos eles passaram pela Tropical e todos eles têm o mesmo posicionamento que o meu, sabe? O Ontário Filho é o cara, no rádio, é o mestre, era um mestre, considerado um mestre. Às vezes você estava fazendo um programa, ele chegava no estúdio, olhava para você, olhava para o telefone, o número de ligações. A audiência da rádio era medida no dia a dia através das ligações, né? A Tropical tinha na faixa assim, de 100 mil ligações por dia de telefone, computadas pela Telemar na época. O atendente atendia ali 200, 300, 500, né? Mas registrado na Telemar, a gente tinha essa frequência aí. E a Rádio Tropical era uma rádio pop, nos anos 80, final dos anos 90 era pop. E aí entrou a Antena 1, que na época não é essa Antena 1 que tem hoje, que toca músicas dos anos 80 clássicos, né? A Antena 1, quando chegou em Vitória, ela era sertaneja. E não existia rádio FM sertaneja, só a M, que era a Gazeta. E aí entrou a Antena 1. A Antena 1 começou a tocar música sertaneja. E aí começaram a ganhar audiência. O que o Ontário fez? O Ontário juntou os locutores, a gente era tudo playboyzão, né, cara? Roqueiro. Aí o Ontário falou assim, ó, a partir de hoje eu vou tocar sertaneja. Não, pelo amor de Deus, sertaneja não. Havia até um preconceito, né? Preconceito. Uma coisa... E naquela época, qual era o sertanejo? Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Quem diria aí? Tonico e Tinoco, Daniel. Barreto, Zé antes Mineiro, aí. Marciano. Que são referências hoje, né? Assim, da origem da... Hoje o sertanejo é universitário, né? Mas na época era aquele. E eu fui o primeiro a tocar, que eu trabalhava mais cedo, né? Rapaz, eu lembro até hoje, eu toquei Fio de Cabelo. Nossa. Aquele fio de cabelo. Nossa, cara. Eu falei, meu Deus, acabou com a minha carreira de locutor. Que nada, velho.
Aquilo foi, deu um up ainda. Foi, rapaz, foi, sabe, no vinil. Como é que são as coisas, né? E o Antares, ele tinha essa visão, ele era um cara visionário. Ele vivia naquela rádio. A rádio era a vida dele. Né? Mas há uma curiosidade até hoje, que houve com esse fim dele, né? Esse final, isso é uma coisa... São várias vertentes, né? Foi meio assustador na isso. Na época, a Globo tinha um programa chamado Linha Direta. Sim, eu lembro. Fizeram, história, né? Ali é meio confuso. Eu senti muito, cara. Como você recebeu a notícia Foi no Réveillon, foi impactante, né? Foi no Réveillon. Você estava onde? Eu tinha sido contratado pela uma rádio de Guarapari para fazer um programa de virada de ano deles. Como eu estava de folga na Tropical, eu aceitei, eu fui. E eles puxaram por fibra ótica aqui para Praia do Canto, o estúdio era na Praia do Canto. Eu estava lá fazendo o programa, quando o telefone tocou, eu atendi, a moça falou assim, você é o Wagner da Tropical, né? Eu falei, sou. Eu estava na Rádio Sucesso, fazendo um programa na Rádio Sucesso de Guarapari. Ela falou assim, o que aconteceu na Tropical? Eu falei, como assim? Eu falei, não, que parece que aconteceu os tiros lá e mataram alguém. Eu falei, meu Deus. Aí botei na rádio, aí tava aquele silêncio. Meu Deus. Só a portadora no ar. Silêncio. Aí eu falei, vai. Aí liguei pra rádio, ninguém atendeu. Liguei pra polícia. Aí perguntei, gentileza, eu sou radialista, aqui ao vivo no programa de rádio. Aconteceu alguma coisa, alguma ocorrência na Rádio Tropical? Aí ele me falou, sim. Nossa, aí invadiram a rádio. Um susto, né? E alvejaram lá o radialista Antares Filho com 10 tiros. Eu falei, o quê? Levaram para o hospital. Aí eu anunciei. Quando eu anunciei, rapaz, aquilo, a família do Antares estava em Guarapari. Eles ouviram. Eles não sabiam. O anúncio foi feito por você? Daí começaram a me ligar desse jeito, cara. Me ligou e eu apavorado. Aí liguei, aí me falaram que ele tinha ido para Santa Casa. Acho que Santa Casa, alguma coisa assim, ou Santa Rita, não sei. E eu liguei para lá. Aí me falaram que ele tinha dado entrada já em óbito. Aí meu mundo caiu, velho. Aí porque o Antário era referência. Ele é uma referência pra mim. E como eu não tive pai, modelo, mais aí. Quando é garoto, você pega uma referência, você acaba, né? Um ídolo, né? E que te deu uma oportunidade. E aí, triste, cara. Tudo que eu sei de rádio hoje, tudo que eu sei, sem sabe, eu devo a ele. Ele me ensinou. E ele era o cara que ficava em cima mesmo. Não é 80%, é quase tudo, né? E ele dava esporro. Você tá dormindo aí, rapaz? Aí você, caramba, né? E faz assim, faz assado, faz assim. Uma vez ele mandou uma fonoaudióloga me ligar. Ó, tem uma fonoaudióloga amiga aí que quer falar com você. Olha, você tá falando com o peito, você tem que falar com a garganta. Como? Aí começou a explicar, né? Respiração e tal. Aí eu aprendi, né? Assim, pelo telefone, através dele. Então assim, Aí ele me colocou no horário nobre para trabalhar, nunca mais saí. Eu só saí da Tropical porque eu pedi para sair para montar um outro projeto que foi A Cor da Vida. A Cor da Vida. Porque na verdade, Cor da Vida, só uma rapidinho, o maior legado que o Antário deixou para você, sem dúvida, foi a rádio. Mas algo que ninguém saiba, algo assim especial, algum momento fora o início seu da sua carreira, que você tem com o Antário, que você aprendeu assim para a vida mesmo, fora da rádio. O Antário era um cara muito solidário, sabe? Muito humano. Eu acho que eu aprendi isso com ele também, sabe? Dar valor às pessoas. Ele valorizava muito as pessoas. Eu casei numa igreja batista em Bela Aurora. Bela Aurora, que eu morava no Vale de Esperança, casei em Bela Aurora. E aí eu convidei todo mundo da rádio, o Antário foi. Só que ele entrou em outro casamento. Sim. Ele viu o casamento lá no Vale de Esperança, no centro comunitário, ele entrou. Aí ele, casamento errado. Quando ele chegou no meu casamento, a gente já estava nos cumprimentos. Ele chegou todo... Eu falei, ele falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o quê? Entrei num casamento, Paulo, seu comunitário. Quando eu olhei, não era você. Era outro noivo. Mas aí o pessoal veio ficar me cumprimentando, eu fiquei agarrado no casamento. Muito bom. E Vaguinho, Rádio Cor da Vida, conta como nasceu esse projeto, como que você chegou lá. A Rádio A Cor da Vida surgiu na minha vida da seguinte maneira. Eu estava na Tropical em 2005. Em 2005 eu estava na Tropical. Eu tinha me convertido e eu apresentava o Tropical Jovem Mix junto com outros programas. E aquilo começou a me incomodar espiritualmente. Já muda tudo, né? Espiritualmente começou a me incomodar. Eu falei, pô, peraí, eu era líder de jovens na igreja. Eu falei, tô pregando uma coisa aqui, tô vivendo outra no rádio, tá dando um conflito aí. O que aconteceu? Eu fiz uma oração, cara, para Deus, para que Deus abrisse uma porta
de emprego na minha vida, no rádio. E aí eu recebi um convite. No outro dia que eu fiz essa oração, no outro dia eu recebi um convite de um amigo meu chamado Marcelo Nunes, doutor Marcelo Nunes, que eu conheci e tinha 10 anos que eu não via. Ele me ligou, eu estava na Tropical, ele me ligou, querendo falar comigo. Na época eu nem reconheci, porque já havia 10 anos que eu não via. Aí ele falou assim, olha, eu trabalho com uma pessoa, ele quer abrir uma rádio, né? E perguntou se eu conhecia alguém. A única pessoa que veio na minha cabeça é você. Você quer conversar com ele? Quero. E foi, na época, era o senador Magno Malta, né? Também não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Fui à casa dele, fechamos para me dirigir a rádio. Montar a rádio. A rádio não existia, só existia o nome, que ele deu o nome, A Cor da Vida. Não existia mais nada. Aí ele perguntou se eu aceitava, aceitei o convite, um desafio, né? Dirigir uma rádio, até então não tinha feito. Que ano foi isso? 2005. Ah, tá. Em 2005 era uma frequência de Guarapari, 96.5, não pegava em Vitória, pegava em Vila Velha assim e tal. E eu encarei o desafio, fui na Tropical, pedi a minha saída, né? Fiz lá conversei com eles, choramos. Imagina, choramos. Despedida. Uma coisa que eu não esqueço nunca, sabe? Eu conversando com o diretor da faculdade, um dos diretores, e ele chorou, a gente chorou. Ele falou assim, você é cria da casa, você é prata da casa, cara. Tá escrito, você tem na sua veia, é Tropical. Eu falei, mas é uma experiência nova, né? Eu sou evangélico agora, vou trabalhar numa rádio evangélica, pra mim vai ser, tá bom, conversamos, fui, né? E eu consegui colocar aquela rádio em primeiro lugar geral de audiência. Ela nem despontava no Ibope, nem aparecia na pesquisa de Ibope. E nós pulamos para 10º, para 7º, para 5º, chegamos em primeiro. Maravilha. Vaguinho, fiquei lá 8 anos. O segredo de uma boa programação, de uma maneira objetiva, assim. A programação de rádio, assim. O que norteia? O que norteia são os ouvintes. A rádio é o que eu falo com os locutores aqui. Quando eu sento aqui e converso um por um. Eu não gosto de fazer reunião, não. Eu gosto de conversar pessoalmente. Eu sempre fiz isso. Sabe, igual o Otário fazia. Ela é pautada pela audiência, então, vamos dizer. Você faz uma reunião geral, uma vez ou outra e tal, mas eu gosto de conversar um por um, né? E eu sempre falo com os locutores, olha, rádio você não pode fazer pra você. Isso. Se você for fazer rádio pra você, se o Diego, que tá aqui fazendo a filmagem, junto com a sua esposa, Elisângela, né? Primeira dama. Não aparece, mas são importantíssimas. Oxe! Né? Tá com a camisa fundamentais. Lindo, depois a gente vai falar disso, né? Tá. Se o Diego fosse fazer rádio, ele ia só tocar a banda Catedral. Só. Entendeu? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Você mede a audiência da rádio pela participação dos ouvintes. Isso aí, é determinante. Entendeu? Nós, por exemplo, aqui da rádio, eu não tocava sertanejo. Existe no mundo... As pessoas querem ouvir sertanejo. No segmento evangélico, existe todos os ritmos também. Tem. Antigamente não tinha, mas hoje você tem funk gospel, você tem funk gospel, pagode gospel, você tem sambinha, tudo gospel, sertanejo gospel. Eu fiz uma pesquisa. O que as rádios no Brasil estão tocando? Você tem que fazer pesquisa. Sim, eu acho que vai dar certo. Né? Você tem que sustentar o que você está fazendo. Eu comecei a perceber que a maioria das rádios, tanto secular, a rádio que não é evangélica, nós chamamos de secular, né? Quanto as evangélicas, que estão liderando a audiência no Brasil, tocam sertanejo. Nossa. Então o que eu fiz? Eu fiz 3 momentos dentro da rádio, da nossa programação, que tocam 1 hora de sertanejo. Então tem 1 hora de manhã, 1 hora na hora do almoço por aí, e outra hora mais à tardinha. E aí tá dando certo. Maravilha. Então, você falou de sua programação. A programação ela é feita de acordo com os pedidos dos ouvintes. Por isso tem que haver interação. Que é a razão de ser da rádio, né? Exato. O seu ouvinte. É uma rádio segmentada. Mas, Vaguinho, voltando à cronologia aqui, você começou na Rádio Tropical, né? Anos 80, depois Cor da Vida, parou em 2012, né? Pra fazer política. Parei. Ano passado ano retrasado, né? Aí como que foi o seu reencontro com a rádio e o nascimento aqui da Rádio Alegria? Como que foi essa ideia que começou de Jucutuquara e hoje estamos aqui nesse estúdio? Na verdade, ela já existia. Ela só não era... eu já tinha o domínio, né, registrado. Eu já tinha o streamer. Ela ficava na nuvem, tocando automaticamente. Ela estava lá. Eu botei um monte de música, botei umas vezes e deixei ela lá.
Então ela não começou agora. Quando eu era, por exemplo, vice-prefeito, ela já tinha, ela já existia. Ela só não era divulgada, mas estava lá, porque era um projeto que eu tinha. Eu falei, eu vou deixar ela aqui, porque um dia eu vou fazer esse negócio então, aqui. Você nunca ficou longe da rádio, nunca. então? Aí, tanto, o Diego, inclusive, já ia lá em casa, ele via. O primeiro estúdio da Rádio Alegria Alegria, ela foi no terraço da minha casa. Tinha lá um espaço no terraço da minha casa, onde eu fazia alguma coisinha, produzia e tal, aquele negócio todo. Tinha um estúdiozinho lá, né? Então, assim, eu falei assim, essa rádio, ela é meu projeto, né? Um dia eu vou botar ela para funcionar. E aí depois eu coloquei em Juctuquara, aí sim nós tivemos um espaço físico, que até então nós não tínhamos. Primeiro foi Juctuquara. Aí eu aluguei um espaço, montei a rádio, aí ela começou a fluir. E isso realmente em 2019, né? 18, né? 18? É, por aí. 18. Aí ela começou a tomar corpo. Aí começou... Por que eu aluguei um imóvel em Juctuquara? Porque ela estava lá na nuvem, mas eu comecei a perceber que tinha 70 mil pessoas ouvindo. Aí eu falei, peraí, pô, tem gente ouvindo. Eu tenho que botar esse negócio aqui para funcionar direitinho, né? Tem que honrar os ouvintes. Foi quando eu comecei a fazer ao vivo, só eu sozinho, né? E aí eu encontrei uma pessoa também, que é o André da Finance, que é nosso parceiro aqui, nosso sócio, né, que acreditou também no projeto e viemos onde nós estamos hoje. Já estamos aqui, primeiro foi no 913, onde hoje é a nossa administração, o estúdio era lá. Nós estamos aqui há uns 6 meses, não, isso não, 4 meses. A rádio está aqui no Petrotal, era 4 meses. E aí passando aqui embaixo, eu vi essa loja fechada, isso é uma loja, onde nós estamos agora. Eu olhando, eu falei assim, rapaz, eu vou fazer a rádio virar uma vitrine. Vou fazer uma vitrine, né? E aí eu conversei com o meu sócio, o André, né? E aí ele topou, alugamos esse espaço, montei o estúdio aqui. Nós estamos aqui há 2 meses só, vai fazer 2 meses aqui, onde nós estamos agora. E eu fiz uma vitrine. Todo mundo que passa aqui, olha... É um lugar de muita visibilidade, realizado, né? Muito interessante. E aí nós crescemos, hoje nós temos 120 mil ouvintes. Em 170 países. Esse é o alcance diferencial, né? O alcance da internet. Isso é fantástico, né? A rádio web, nós somos os pioneiros aqui no estado, né? Assim, não com rádio web, mas com a rádio web estruturada. Como é isso aqui? Estruturada. Rádio web já existe tem um tempo, todo mundo tem, como eu falei, faz em casa. Que aí você faz um produto de qualidade, um serviço de qualidade, né, efetivo, né? Agora, estruturada assim e tal, é só essa aqui, nós somos os pioneiros. E nós encontramos algumas dificuldades. Por quê? Por causa da rádio de frequência ainda. Então, primeira coisa que você fala assim, eu tenho uma rádio. Qual é o nome da rádio? Alegria Alegria. Qual a frequência? Mesmo que as pessoas não escutem mais rádio de frequência, hoje em dia, dificilmente uma pessoa tem um rádio em casa. Eu não tenho rádio. A gente pode fazer uma enquete aqui. Nós estamos em 5. Quem tem um rádio em casa? Um rádio. Ligar e botar um rádio. Que tem 65 Eu tenho um que minha mãe me deu, eu guardo até hoje. Um rádio, é relíquia. Mas ele também não funciona, né? Virou uma Meu avô, relíquia. que eu ouvia futebol. Eu sou radialista, eu não tenho Podia ter rádio, trazido pra hoje deixar. o rádio é isso aqui, ó. Ó, pessoal, rádio é isso. Cara, que vacilo, tá ali. Nossa. Né? Eu tenho um pequenininho aqui, ganhei com 10 anos de idade. Bonitinho. Depois bota uma foto e mostra aí. Então, rádio hoje é isso. E a partir do momento que ele passou a ser isso, a rádio web entrou no mesmo patamar das FMs. Porque é só você baixar o aplicativo. Hoje, a maior audiência das FMs também estão aqui no aplicativo. Hoje a pessoa ouve rádio FM no carro. Né? O grande diferencial seu, Vaguinho, é que você pegou todo esse período, né? Dos primórdios, vamos dizer assim, lá da rádio, desse início, Não, Vaguinho Eu estou usando toda a minha experiência aqui, né? Nós temos aqui a nossa webcam. Temos 2, né? Inclusive vocês estão ao vivo aqui agora. Aqui, ó. Aproveita para falar, Vaguinho, para convidar as pessoas para assistir a Rádio Alegria e ouvir. Além de ouvir, você assiste. Isso, um grande avanço. Então é uma coisa diferenciada que nós temos também. Então, Vaguinho, as pessoas pelo site da rádio, www.alegriaalegria.com.br ou aplicativo Alegria Alegria, você vai assistir tudo que acontece aqui. Então tá tendo uma entrevista aqui, a pessoa pode assistir pelo Facebook, né, pelas lives no Instagram. Agora nós estamos a reativar o nosso canal de YouTube também.
né? E pelo site da rádio. Então é muito As possibilidades são muito grandes, né? Mas vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco de política agora, que você também da tem sua uma carreira, como começou, vivência, de onde uma história. surgiu a O que ideia? é assim, aí, exatamente? O que é política, assim? Como é que você conceitua política? Difícil, Mas, né? Como que você foi cair na política, A política é o seguinte, eu na rádio A Cor da Vida, eu tinha contato muito ali com o Neucimar Fraga, que era prefeito de Vila Velha, e com o Vandinho Leite, que era deputado estadual. Vandinho Leite. Sim. Né? E o Vandinho era presidente do partido. E como a gente trabalha em rádio popular, eu sempre trabalhei em rádio popular, Tropical na rádio popular, as pessoas sempre ligam para a rádio achando que você vai conseguir ajudá-las a solucionar o problema da comunidade. Sempre foi assim. A Tropical, então, era direto. Ó, fala com a Celsa aí que queimou a lâmpada do poste, tem uma semana que não troca. Aí você, dona Celsa, na rua tal lá, na rua 13, né? Tem uma lâmpada queimada lá há 13 dias. Aí acaba você sendo um porta-voz da comunidade. Só que isso começou a mudar. Eu começava a reclamar, atender um pedido dos ouvintes, sabe, buraco na rua, sabe, e começaram a não atender mais. Foi quando eu perguntei ao Vandinho. O Vandinho, ele sempre, uma semana, após semana, ele vem no meu programa dar uma entrevista, falar sobre política. E eu perguntei, Vandinho, o que eu faço, irmão, para que os órgãos públicos me atendam? Porque eu estou cansado de falar aqui no microfone, né? Fazer... Sem resposta, né? Sem resposta. Ninguém responde, cara. Ele falou, Vaguinho, só tem um jeito. Eu falei, qual? Você entrou na política. Nossa. Eu falei assim, Deus me livre. Por quê? Deus me livre. Eu não quero mexer com esse negócio, não. Política é tudo ladrão. Ele falou assim, eu sou ladrão? Eu falei, não, você não. Eu falei, então não é todo mundo ladrão, eu sou ladrão, não. Eu falei, Ele falou assim, o que eu tenho que fazer? Ele falou, primeiro você tem que se filiar a um partido. Se filiar ao nosso partido, depois a gente vê. Né? Aí eu relutei, passou uns 3, 4 meses, eu vi que não tinha jeito mais de resolver nada, se ligava, ninguém atendia. Aí resolvi me filiar a um partido. Né? Aí eu vou vir candidato a vereador. Vamos vir candidato a vereador, isso em 2012. Sim. Candidato a vereador, Vaguinho candidato a vereador. Fiz a camisa, o Diego me ajudou muito, inclusive na época, né? Fiz um monte de coisa, candidato a vereador. Quando chegou na época de eu vir candidato a vereador, a convenção, nós descobrimos que o presidente do partido aqui de Vitória não tinha feito chapa. Nossa. Eu era o único candidato do partido. Eu tinha que ter 15 mil votos sozinho, sabe como? E aí rolou um babado danado, né? Eu fiquei frustrado mais uma vez com a política, decepcionado. Né? E aí o Vandinho chegou e falou bem assim comigo, falou, Vaguinho, vamos fazer o seguinte, irmão, não tem como você vir candidato a vereador mais porque teve a convenção, não teve chapa e tal. Nós vamos colocar você para ser vice de alguém. Logo de cara. Aí eu falei assim, vice de alguém. Não, mas era para experiência, não vice que não ia ganhar. Né? Só para mim ter experiência. Porque aí você vai ter uma experiência de como é uma campanha. Sim. Né, política, e aí você, na próxima, você vem candidato já sabendo como é que funciona. Aí, beleza, papo vai, papo vem, demorou, ó, você vai ser candidato a vice do deputado Luciano Rezende. Aí eu falei assim, cara, não tem como ser do Luiz Paulo, não? Porque o Luiz Paulo ia ganhar, você lembra, né? Lembro disso. Tá tudo pra ele ganhar. Certamente. Aí o Vandinho falou que eu lembro até hoje. Um dia eu estava conversando com ele e falei com ele, aí você tá querendo demais. Olha só. Porque eu não sabia. Pô, o Luciano estava cotado em terceiro, quarto lugar. Tinha Irine, que era do PT, Sim. a gestora do PT e tal. Aí me apresentaram o Luciano, né? Nunca tinha visto a minha vida. Não. O cara dinâmico, né? Parece que tá estressado. É Luciano Parece, Rezende. Grande Luciano Gente Rezende. boa, cara, olha. Saudade de Luciano Rezende. Se tem um cara que eu fiz um relacionamento de amizade, de consideração, esse cara. É assim, o Antário Filho me ensinou tudo de rádio. O Luciano Rezende me ensinou tudo de política. A Luciana Sabe qual? Essa política, então, é algo necessário, né, Vaguinho? Por mais que exista esse conceito de que eu não gosto de política, uma frase que não deveria ser nunca dita, né? Eu não gosto de política, eu não quero participar. Porque, na verdade, o dia a dia da gente é política, né? A saúde depende da política. Então, exatamente. A educação depende da Transporte, política. né? Segurança. Tudo depende de política. Então não tem como você falar, eu não quero participar de política, eu não quero fazer parte, não gosto. Não tem que gostar ou deixar de gostar. Tudo. É uma obrigação, né? O aumento dos preços depende da política, tudo. Então você tem que participar. Foi por isso que eu entrei na política, porque eu queria participar disso tudo. Né? E aí ganhamos a eleição.
Uma eleição que nós viramos o jogo, ganhamos a eleição, virei vice-prefeito, fui secretário de Assistência Social, fizemos um trabalho muito bacana, inauguramos a Escola da Vida lá em São Pedro, de recuperação. Na época, quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social, nós tínhamos mais de 700 moradores em situação de rua. Quando eu deixei a secretaria, nós tínhamos só 74. Então eu fiz um trabalho muito bacana. Fui secretário de esporte, que a Lívia trabalhou com a gente na secretaria, né? Muito competente por sinal, era nossa responsável pelas matérias, né? A parte jornalística da secretaria foi a Lívia que fazia, tudo era a Lívia que fazia. E foi uma experiência muito bacana. Depois fui 2 anos vereador da cidade, também foi uma experiência muito gratificante, mas não corre nas minhas veias. Sim, exatamente. Não corre nas Tem, minhas né? veias, é isso aqui, é o rádio. Onde eu me sinto bem, me sinto confortável, é no rádio. Viajar é uma das melhores, um dos maiores prazeres que existe, né? Você descobrir novos lugares, né? Novas pessoas, novos... A gente vê que a gente é muito mais apenas do que o lugar onde a gente vive. E isso, infelizmente, é uma oportunidade para poucos no Brasil, né? O mundo pode... Você teve a oportunidade de estar em duas nações de grande relevância, China, não é isso? E Dubai. Fala um pouco pra gente dessas duas oportunidades. Na verdade, Dubai foi de passagem, né? Passei lá, fiquei um dia, deu para conhecer alguma coisinha e tal, mas é uma cultura assim, pelo um dia que você fica lá, você vê muita diferença em relação a... Foi um lugar construído, né? Do nada, do deserto. É muito complicado, assim, você se adaptar, parece que fala, pô, realmente você está em outro mundo. Outra como se fosse outro planeta, financeira, né? Sabe... mas eu fiquei muito mais tempo na China, fiquei 10 dias na China. E é uma grande potência, né? A China foi um lugar... Em que ocasião você foi na China? Por quê? Qual a motivação? Eu fui representar a cidade, né? Como vice-prefeito, né? Como vice-prefeito na época, nós fomos tratar de assuntos relacionados a e-commerce na época e também do Porto de Vitória. Uma viagem de trabalho, né? Trabalho. Foi a trabalho. Na verdade, eu fui convidado para representar a Vitória, mas eu não ia fazer absolutamente nada lá. Eu ia como representante da cidade. Porque quem ia, na verdade, representar a comitiva, essa é a palavra que eu ia falar, a comitiva do Espírito Santo, seria o Luiz Paulo, que era presidente do Bandes na época. Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, representando o governo do estado, Paulo Atung, na época. Né? E também, junto com ele, foi o presidente da MUNES, que é a Associação de Prefeitos do Estado do Espírito Santo. Foi o presidente e o vice-presidente. Fora esses três, ainda foi o vice-presidente do Porto de Vitória. Esse sim tinha uma importância bem relevante na comitiva. E eu fui na questão da hierarquia, e se tratar de assuntos portuários, na hierarquia da comitiva eu fui em quinto. Entendeu? Então, na verdade, na minha concepção, na época, eu fui para passear. Porque a China estava pagando tudo. A gente não gastou nenhum tostão. Nem tostão de recursos. Tudo na China. Que foi uma grande experiência, tudo. Né? Pagou passagem, estadia, alimentação, pagou tudo. Foi algum assessor de imprensa? Não. Nossa, que pena. O que acontece? Eu cheguei lá na China achando que, falei assim, pô, vou conhecer a China, 10 dias de passeio, os caras vão trabalhar. Ficou agarrado lá. E eu vou, eles foram, estudaram para aquilo lá. Porque a Prefeitura de Vitória não tem absolutamente nada a ver com o Porto de Vitória. Sim. Só que na China é o contrário. Interessante. Quem comanda o Porto da China, é o município, da cidade. Zhuhai, é o município. Então é o prefeito. Quando chegou lá, ninguém falou para eles que a Prefeitura de Vitória não comandava o Porto de Vitória. Ah, entendi. E quando eu cheguei lá, irmão, descemos do carro, entramos no hotel, tinha uma faixa, um letreiro luminoso passando na porta do hotel, bem grande. E nele estava escrito em chinês, passou em chinês, e logo depois veio em português. A gente olhando para aquilo, ligado o chafariz do hotel, e pô, aquele negócio maravilhoso. Aí passando em chinês, a gente olhando, aí começou o português. Estava escrito bem assim: bem-vindo, comitiva do Espírito Santo Brasil, bem-vindo, prefeito Vaguinho Lito. Aí eu comecei a tremer, né? Isso gerou alguma ciumeira, gerou alguma mal-estar, não? Sim, no começo. Depois, eu sou um cara de bom relacionamento, a gente fez amizade com todo mundo. E eu acabei sendo o líder da comitiva. Putz, do quinto foi o seu principal. Participei de todas as reuniões, e aí foi legal, porque quando eu vi aquilo eu já fiquei meio apavorado, né?
Falei, pô, não entendia nada de porto, cara. Nossa senhora, você caiu de paraquedas. Exportação, importação, não é. Aí você tinha que falar, você foi convidado Não é do know-how de Não, prefeito, vice-prefeito, né? Tipo, rapaz, aí que tá o detalhe. Fomos pro hotel, entramos, cada um pro seu quarto. Ó, tal hora, descer para reunião com os chineses. Eles vão dizer o nosso itinerário aqui na China. Descemos, nós fomos em 10. Fomos as autoridades e mais alguns empresários. Mas a pessoa do Porto de Vitória que estava lá, não podia te dar essa ajuda? Tinha alguém do Porto aqui? Não, mas até então ninguém sabia de nada, cara. Sabia, tava chegando lá, foi impactante. Quando eu cheguei lá, nós sentamos numa mesa bem grande, porque lá é tudo muito grande na China, sabe? Tudo exagerado, né? E aí um data show, um chinês lá na frente, um chinês falava português, traduzia. Só porque o calado, e-commerce, plataforma digital, Brasil-China, mostrou lá o que era, não sei o quê. E chefe, delegação Brasil Espírito Santo, prefeito Vaguinho Ito. O chinês falou lá na frente. Aí eu olhei, aí eu levantei o dedão. Putz. Falei desse jeito, não. É chefe da delegação, Luiz Paulo, presidente do Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e representante do governo do estado. Aí o chinês traduziu, aí o chinês, não. Chefe da delegação, prefeito capital. Aí pronto, velho. Aí eu cheguei pro cara, né, e falei assim, irmão, o que nós viemos fazer aqui exatamente? O cara que tava comigo. Que figura, me gente. explica tudo. Aí ele me deu um monte de papel, cara. Passei a noite lendo tudo. Fomos para a primeira reunião, no outro dia. E aí imagina a minha situação. Imagina, cara. né? Ó, cara, eu falei, meu Deus, e agora? Num país onde eu não entendi absolutamente nada. Aí tem um intérprete. Contrataram um intérprete para nós, uma chinesinha, né? Que caminha com a gente. E eu falei, meu Deus, e agora? Fomos para a reunião. Rapaz, a reunião lá é aquela mesa imensa com os microfonezinhos, o nome do seu nome na frente, né? A seriedade os chineses do lado de lá, os brasileiros do lado de cá, e eu no meio, com o meu nome escrito em chinês aqui, e ali assim, ó. Falei, meu Deus. E uma tradutora aqui do meu lado, a outra tradutora do lado do outro chinês, e ele começou, cara. Ah, 会见中，江玲表示，作为一座年轻城市，珠海致力于以市民需求为出发点，增强人民幸福感为目标，不断向先进城市学习。珠海市与维多利亚市在。E eu, a menina traduzindo, e para completar, a menina que traduzia o chinês deles lá aprendeu português em Portugal. Nossa. Aí tinha dificuldade de traduzir. Ela com aquele sotaque de português falando. Tem coisas que, mesmo sendo a mesma língua, a gente não entende. Eu, Jorge Jesus aí. Sim. Né? Tem palavras que. E eu ali, aí eu parei de prestar atenção. Não tem? Eu parei de prestar atenção. Eu falei, não tô entendendo nada. E ele falando, e eu ali falei, meu Deus. E eu pensando, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E tal. Agora com a palavra, prefeito, me chama de prefeito, Vaguinho Ito. Aí eu falei, pô, aí entrou minha parte política. Aí eu comecei a elogiar a cidade. Né? Da infraestrutura da cidade e tal. Não sei o que, lembrava um pouco a nossa cidade. É Pequim, foi Pequim? Cidade portuária. Foi Pequim não, né? Não, foi Zhuhai. Zhuhai. Província, perto ali de Macau. E o senhor Rezende não quis ir, não? Ele não quis, que ele tinha acabado de chegar de uma viagem da Europa, negócios também. Tava cansado? Aí ele falou assim, fica chato, né? Longe da família. Nossa, se alguém falar isso comigo, vai você. Aí, rapaz, foram 22 horas de voo, né, cara? Cara, é uma oportunidade única, né, cara? E aí você fica pensando na hora da comida. É isso, você me contou uma história engraçada uma vez, na hora da essa comida. ocasião. Comeu algum bicho vivo lá, não? Rapaz, vivo não. Mas assim, é lenda esse negócio. Você ficar comer grilo, sapo, cobra. Faz um bem danado. Você só come se você pedir. Não é assim, você tá no restaurante, o cara vai... Não, ele faz bem, tá? Pra quem tá acostumado. Primeiro assim, a gente foi almoçar, depois toda a reunião, depois tinha um almoço. Nós fomos almoçar, aí o cara colocou lá uns caramujos, rapaz. Não era escargot, era um caramujo, escaramujo. Lá do que tem no quintal lá de casa. Ele botou lá, aí o chinês lá ensinando a gente como é que come. Ele pegou aquele trem assim na mão assim, pegou, né? Caramujinho, pegou um palito de dente. Nossa. Pegou e olhando pra mim. Eu era do lado dele, sentado do lado, eu era o chefe. E aí, pegava,
a lesma assim no palitinho, aí tinha uma parte preta, aí ele tirava a parte preta, botava lá. Aí a menina traduzindo, o chefe disse que a parte preta não pode comer, cocô. Putz, bicho. E aí eu falei assim, não vou pegar. Não, mas não tem esse negócio de não vou pegar. Ele pegou e jogou no meu prato. Pega mal. Quando ele coloca, você tem que comer. Comer. Aí Ele você jogou três, aceita, cara. né? Tem a foto lá do prato grandão branco com 3 carabus dentro. Você tirou a parte preta? Tirou, né? Aí não, aí eu olhei pra aquilo assim, aí a minha intérprete do lado, né? E ele do lado. E o pessoal falou, caraca, bicho, os brasileiros lá pegando outras coisas. E ele, apontando o meu prato. Aí eu cheguei pra intérprete assim, ela fala português, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 3 aqui e vou jogar dentro do seu prato. E você come. Ela, não, chefe, não, eu não como isso. Eu falei, mas você vai comer. Se você daqui não come, imagina eu. Na hora que o cara deu uma vacilada, eu enfiei a mão no prato, Jogou peguei fora. os 3 e plof. Peguei um negócio lá na frente, lá uma carne que eu peguei, botei dentro do prato. Aí o cara olhou pra mim, É isso aí. Temos que ser artista, né? peguei a carne. Foi, cara, o que é isso? Carne de porco com açúcar. Nossa. Olha só. Eu falei, meu Deus do céu, todo sal aqui. É bom que Eles faz uma comem dieta carne de porco com forçada. açúcar. Ainda Nossa. bem que não é diabético, hein? Aí é isso. Aí tem Vaguinho, pato, que bom pato, isso botaram aí, pato lá uma quase história, vivo, cheio de maravilha. pena, pra gente comer. Legal, O papo tá maravilhoso, a gente tá caminhando pro final desse bate-papo, na verdade, dessa entrevista, o Vaguinho. A gente quer fazer um bate-bola. São perguntas, respostas de uma maneira bastante objetiva. A primeira informação que vem à sua cabeça. Um ano importante. Um ano importante? Um ano. Eu acho que quando eu entrei pra política, que foi uma experiência diferenciada na minha vida, 2012. Passatempo preferido, um hobby, aquela coisa, poxa, eu gosto demais. Pescar. Pescaria. Pescar. Se bem que eu tô fazendo muito não, mas é meu hobby, pescar. O esporte que você mais curte, que você mais te dá prazer. Futebol. Maior time do mundo? Megão. Aê! Vocês anteciparam a pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Lívia, né, cara? Não O tem que jeito. tem no futebol que tanto te atrai? Futebol? Aí é em uma frase. Flamengo. Eu acho que é um momento especial, que é o gol, né, cara? A comemoração de um gol é algo inexplicável, principalmente no seu time de coração. Um programa de TV. Eu gosto do programa de TV. Eu Pode ser algum que não passa Largados mais. e Pelados. Adoro. Divertido, né? Preciso ver. Time de coração. Já falou. Megão. O que o Flamengo tem de tão especial? O que o Flamengo tem tão de especial? É dinheiro? Não. Oi? O que o Flamengo tem de especial? Acho que a torcida, o carisma, É outro patamar. os títulos. O que o Flamengo tem de especial? Zico como ídolo. Nós tivemos a grande oportunidade de ver o Flamengo ser campeão mundial em 81. Algo que muitos flamenguistas não viram, não tiveram essa viram. oportunidade. Não tiveram. Mas eu vi 2019. Então essas pessoas Negativo, hein? só têm acesso a isso por meio de vídeos, né, de documentários. Embaçado. Nós vivenciamos. Eu digo essa geração que tem mais de 40. Foi marcante aquilo. Não Nossa, foi demais. Contra o Liverpool, Madrugada. no Japão, do outro lado do mundo. Todo mundo acordado, preparado. Sabíamos que o time tinha potencial, mas ninguém conhecia o Liverpool, porque não tinha rede social. Uma mania, Ouvir rádio, ouvir música. um sonho. Estava vendo uma entrevista que eu dei ao Gabriel Gomes. Eu tava dando uma entrevista pra ele perguntou um sonho. Eu falei assim, ir à Disney. Aí minhas filhas, ir à Disney? Opa, Né? bora. Eu falei, não, hoje não é mais meu sonho de ir à Disney, não. Hoje meu sonho é ver a rádio Alegria dando certo, sabe? Mais certo e alcançar. Já teve um bom começo, né? Então é o início. Esse é meu sonho. O medo. Vou falar pra você, cara, assim, o meu medo de verdade, eu penso muito nisso, de verdade. É pecar e não ser perdoado, sabe qual? Errar e não ser perdoado. Principalmente na questão espiritual. Um dia desse eu postei sobre isso. Pecados imperdoáveis, que é o pecado contra o Espírito Santo. E às vezes eu fico pensando, poxa, para tomar, sabe, tenho medo. Porque ele é o seu passaporte carimbado pro inferno. E eu tenho medo de ir pro inferno. Isso. Um amor. Minha família, minha esposa e minhas 2 filhas. Família em primeiro lugar, né? Eu acho que conhecer a Europa, né, cara? Isso, Conhecer a boa. Europa com as minhas filhas. Então, levar minhas exato. filhas. Viajar né? Além viajar. disso. Sou um turismólogo também, né? Então, assim. Você é também? Sou turismólogo, jornalista, então essa área de turismo. outra. Uma pergunta importante. Você conhece a Grécia?
Não, você conhece? Não, conheço, tive um Nova prazer York, de você conhecer. conhece? Acho Parece uma coisa meio, né, prepotente, mas eu Você tive. conheceu a Grécia, cara? Foram 13 Você conheceu países, a China? né? A China não. Eu conheci. Ah, pronto, eu conheço Nova York. Como que você foi à China? Você já foi em Dubai? Vou a... Não tive esse prazer, esse privilégio. O que você adora? Que eu adoro a Deus, pô, acima de qualquer coisa, né? O que você odeia? Eu odeio traição, cara. Traição. Que entra na questão da ingratidão, né? Que você tinha dito. O cheiro mais marcante pra você? Mas eu acho que é o cheiro da minha esposa, né? Isso aí sim, hein? O ciúme. Diego, Vai cortar? corta essa parte. Essa parte não pode cortar. O ciúme. Ciúme? Não mexe Eu ali acho não. que é na não minha faz rádio não. aqui, É. na plástica. Isso aqui é da rádio. sagrado, né? Na plástica da rádio eu sempre falo, ó, faz do jeito que eu quero, hein? Do jeito que eu fiz. Tanto que aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá tudo escrito aqui pros caras fazerem. Uma saudade. Acho que dos anos 80. Anos 80. 80, 90 ali, que a gente podia se expressar de uma maneira diferente. Hoje está muito cheio de menina. Quem é indispensável pra você? O que é indispensável? Indispensável. Indispensável. Você não abre mão. Como cristão, sabe? Como cristão evangélico, eu acho que é a presença de Jesus nas nossas vidas. Você tem que buscar isso sempre, é indispensável. Porque sem ele você não vai a lugar nenhum. Espírito Santo, sabe? Porque ali você vai ter discernimento sobre certas coisas que talvez você não teria. Inclusive entender a morte, né? Que é o grande medo de muitas pessoas. Explica tudo. Quando você se coloca à disposição e deixa ele trabalhar na sua vida, né? Você só tem a ganhar, cara. Então, assim, a minha vida tem sido pautada dessa maneira. Maravilha. Um Claro defeito. que ninguém é perfeito. Claro. Temos defeitos. Tem né? muitos. Eu acho que meu defeito é ser meio que perfeccionista em certas coisas, exigir das pessoas algo que talvez elas não tenham capacidade de fazer. Né? Que pode ser uma qualidade também, né? Mas Te trouxe complicado. até aqui. Às vezes você pode até Você pode ser mal interpretado, né? Exatamente. Uma qualidade. Eu acho que é dar oportunidade às pessoas. Eu acho que tem pessoas aqui Que merecem, né? Que fazem por onde. que podem eu não tenho vergonha de falar isso ou medo, porque é mentira, não dá. Eu acho que eu sou um cara assim. Eu ouvi de um locutor aqui que eu contratei há pouco tempo uma palavra muito bacana. Ele disse assim: eu vim trabalhar com você, eu larguei a outra rádio, vim trabalhar com você porque você é um cara que dá oportunidades. Todo mundo que trabalha com você cresce. Ótimo. Eu me Isso aí. senti especial. Bom, né? Ouvir isso, Eu né? falei, isso aí, muito Gratificante, bom, O né? cara tá pensando isso, o cara que eu nem É um conhecia, reconhecimento, sabe? né? Gratificante isso. Poxa, que bacana. Reconhecimento. É. Muito bom. É claro que isso não é regra, né? Não funciona com todo mundo. Mas aqueles que realmente caminham comigo, que eu confio, caminham comigo sempre. Uma frase. Você tem alguma frase que você que te... A persistência é a razão da vitória. Isso. Sabe por quê? Essa frase estava escrita no estúdio da Tropical, ficou lá durante anos e anos e anos, num quadrozinho pregado na parede. Foi quando a rádio inaugurou em 82, o Antares Filho montou um quadro 82. com Sylvester Stallone, Rock Balboa, fazendo uma pose de campeão, e embaixo escrito: a persistência é a razão da vitória. Se você chegar a qualquer locutor dos anos 80 e 90 que passou pela Tropical e perguntar, fala uma frase, Pra falar ele essa. vai falar: a persistência é a razão da vitória. Pra gente fechar, Vaguinho Ito por Vaguinho Ito, como é que você se conceitua, ou se avalia? Eu acho que eu sou, apesar de alguns momentos não parecer, eu sou um cara muito sensível a certas coisas, né? Eu sou um cara que... Sensibilidade aguçada ali, a flor da eu me pele. considero um cara solidário às pessoas, né? Eu sou um camarada que eu gostaria de fazer muito mais. O meu sócio disse: você é muito ansioso. Eu falei: não sou ansioso, eu quero ver as coisas acontecendo muito rápido. Vaguinho, muito bom conversar com você. Muito obrigada por nos receber aqui na rádio. Muito sucesso na sua vida, na sua carreira. Teremos outras oportunidades, né? E você quer deixar o seu recado final pra gente? Claro. Primeiro eu quero agradecer, né? Lívia, Fabrício, Diego, Elisângela, todos que fazem parte desse projeto S na Foto. Parabéns pelo projeto, tenho acompanhado inclusive, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso. O que depender da gente aqui da Rádio Alegria pode contar com a parceria, o que vocês precisarem, porque conheço o caráter de vocês, conheço o profissionalismo e o potencial que vocês têm. E quero fazer parte disso com vocês, tá bom? Quero agradecer a vocês que nos acompanharam aí, espero que tenha sido engraçado, espero que tenha sido edificante e que tenha te ajudado de alguma maneira as nossas experiências. Deus abençoe a todos, tá? E não se esqueça, hein? www.alegriaalegria.com.br.
e o aplicativo Alegria Alegria. E o Instagram do ES na Foto. A gente tá todo junto, tudo junto e misturado. Um abraço.